E pois é, pessoal, dando prosseguimento na nossa série de repercussão a respeito da Coração de Ferro, eu trouxe aqui pra vocês um vídeo bem polêmico, hein? Eu vou analisar aqui com vocês, vou reagir, deixar os meus comentários a respeito de um vídeo que aponta, que afirma que existe um ódio em cima da série da Coração de Ferro, em cima da personagem, e isso tem um nome, é Racis. Eu não vou falar o nome inteiro aqui, porque vocês sabem que pode dar um problema aí no YouTube, né? Mas vocês sabem do que eu tô falando, né? O preconceito, a discriminação por conta da cor da pele. É o canal do Ale Garcia, que eu não conheço, apareceu curiosamente, é uma espécie de recomendação mesmo, quando eu tava preparando o meu conteúdo sobre Coração de Ferro, no Google Imagens mesmo, pesquisando algumas imagens para utilizar enquanto eu editava, e apareceu essa recomendação, né? E eu falei, opa, peraí, isso aqui é polêmico, quer dizer então que quem não gosta da personagem é Racis? Será que o ódio em cima da personagem é realmente ódio? Ou será que são apenas críticas? Então, eu trouxe o vídeo aqui, como eu falei, o do Ale Garcia, não o conheço, né, e é sempre importante a gente deixar. Eu sei que às vezes a gente tem divergências, tem diferenças de opiniões e as coisas podem ficar um pouquinho acaloradas. Eu mesmo fico bravo em alguns vídeos, mas é importante a gente lembrar. O ataque, a discordância é em cima das ideias, tá bom? Jamais será, da minha parte pelo menos, um ataque pessoal. Fica então meu salve para o Ale Garcia e quero dizer que eu estou disponível sim para debates, tá bom? Vamos ver como que vai ser esse assunto aqui. Eu tenho certeza que eu vou discordar, mas bora lá conferir. E se você gosta desse tipo de conteúdo, nerd, filmes, séries, quadrinhos e essas polêmicas, essa questão de guerra cultural que a gente também aborda nesse canal, você vai ser muito bem-vindo aqui, porque, como eu já disse, né, é justamente disso que a gente fala aqui, beleza? Bora lá então! Você percebe que algo grande está acontecendo quando um trailer de apenas 2 minutos se torna palco para mais de 300 mil dislikes. Quando a internet se mobiliza para bombardear uma jovem negra que se atreve a ocupar um espaço que até pouco tempo atrás parecia reservado para homens brancos. Eita, peraí, já começou daquele jeito, hein? Daquele jeito bem esquerdista de se referir às coisas, né? Ele já tá falando da onda de dislikes que o trailer da série teve. O mesmo aconteceu com The Marvels, e aí ele tá falando que isso é muito comum, né, porque é simplesmente uma mulher negra assumindo o lugar de homens brancos, né. É aquele velho discurso, né, eles não aceitam que é por causa da história. É importante mencionar que esse vídeo aqui é de 3 semanas atrás, tá bom? Então, a série ainda não tinha saído. Só que, galera, a rejeição do público, né, já fazendo aqui meus comentários iniciais também em relação a essa série, mesmo antes dela ser lançada, agora que a série lançou, a gente viu que é realmente muito ruim. Inclusive já tem a minha análise completa, você pode conferir depois, vou deixar aí no card na tela final. Essa rejeição do público veio porque a Marvel lacrou nos quadrinhos, né? Ela estava abordando as pautas militantes lá nos quadrinhos e começou a trazer isso para o UCM depois de Ultimato. Isso é fato, né? O Bob Iger, inclusive, nunca escondeu. Não só o Bob Iger, né? O Kevin Feige também deu várias declarações. Tá bom? Então, o pessoal fica com essa rejeição, não é porque é uma mulher negra, é por causa da militância que vem em cima dela e como tem que, como ele mesmo falou aqui, como tem que desconstruir o personagem porque ele é branco e homem. Então, é um papinho totalmente de esquerda aqui, tá bom? Deixa eu ver os comentários aqui, ó. Série vai bombar e explodir. A melhor parte desse trailer é que ele acaba. A Marvel e a Disney não aprendem, ainda insistem em lacrar, gostam mesmo de ter prejuízo. Isso é verdade, né? Eu não posso deixar de perder, esse é um comentário muito bom. Fizeram um filme que ninguém pediu, no caso ali a série, exatamente, né? E ainda assim, se fosse aquela coisa, não, ninguém pediu, mas eles fizeram uma coisa boa, tipo o Pacificador, né? Pô, aí beleza, né? Mas não é, né, pessoal? Eu acho que esse vídeo aqui, seu Ale, envelheceu bem mal, né? Mas enfim, sigamos. Ironheart não é só uma série do Disney Plus, é também um espelho que retrata as inseguranças de quem ainda não aprendeu a lidar com representatividade. Nossa, esse papinho da representatividade, né? Eu acho engraçado, quando eu era criança, a gente não se preocupava se o personagem era negro, branco, até mesmo se era homem ou mulher, a gente só queria ser o personagem na nossa brincadeira e acabou, né? Que coisa louca, né? Você querer se sentir representado na tela. Eu entendo até o seu valor, entendo o ponto, entendo o argumento, só que aquilo, né? Quando o pessoal brincava de He-Man, a criançada ali, eu, por exemplo, magricela pra caramba, eu brincava que era o Wolverine. Não, mas eu tenho que me sentir representado porque tem que ser um personagem magricela. Eu sei que em certa medida, né, a arte, os conteúdos, eles se inspiram na realidade e eles também ensinam valores. Só que eu acho que a questão da aparência e da sexualidade e tudo mais são fatores periféricos e não aquilo que nos une, não na essência, né? Porque no final das contas o que deveria importar é o seu tipo de caráter, as suas atitudes, e isso reflete também na maneira como a história é contada. É isso que devia importar e não a cor da sua pele, não é verdade? Ironheart, divulgado oficialmente em 13 de maio, acumulou em poucos dias mais dislikes do que likes, um número que supera até mesmo os recordes extremamente negativos de The Marvels e She-Hulk. Eu
não gostei do trailer, não tava empolgado pra série, mas eu não dei dislike. Eu sei que tem um efeito manada meio escroto, né, pra ser bem direto aqui. Mas, meu, o pessoal não gosta, a Marvel tava louca, entendeu? E, se você pensar, a Marvel sabe que eles estavam lacrando, que eles estavam militando, porque eles estão voltando atrás agora, né? Então, parece que não estávamos tão errados assim. Não é mesmo, Ale Garcia? Ou será que a Marvel e a Disney, elas estão voltando a ser fachis? Sem contar que essa história de personagens negros, ou no caso uma mulher negra, ocupar espaços que antes pertenciam a homens brancos... Galera, isso tudo depende do personagem, né? Porque existem inúmeros personagens negros e mulheres também, personagens mulheres negras, que o público gosta. O que vale a pena no final das contas é a história, é o background. Só que a Marvel sempre quis promover esses personagens, e não só a Marvel, a cultura pop como um todo, eles sempre quiseram promover esses personagens com um discursinho político. Eles não sabiam fazer um personagem bom, como eu falei, que abrangesse justamente essas discussões universais, né? De ajudar o próximo, de salvar pessoas, de fazer o bem, de combater o mal, né? Eles gostavam de colocar a militância política, é por isso que o público rejeita. A Marvel sofreu isso, nessa rejeição, porque o público se cansou desse tipo de palhaçada. Você acha que lá em Guerra Infinita alguém estava pensando na cor do personagem? Ninguém queria nem saber. A única cor que eles estavam preocupados era a cor roxa, que era a cor do Thanos que queria matar todo mundo. Vocês entendem? Mas a militância não consegue ver isso, né? Me vejo obrigado a concordar com palestrinha. Mas por que tanto ódio? Claro que há quem questione. E é engraçado, né? É tanto ódio. Você não gosta, você discorda, é ódio. Tudo é ódio, né? Engraçado que a galera de esquerda às vezes ataca o pessoal da direita de uma forma, né? Mas aí pra eles não é ódio, né? O ódio é só se a direita criticar coisas de esquerda. É sempre assim, né? Putz, esse papinho tá chato, hein? É cansativo, mas continua. Vamos lá. A qualidade da série, a história, a fidelidade aos quadrinhos. Mas por trás dessa curtida... Então, mas peraí, a fidelidade aos quadrinhos. Nem isso a série faz. Agora que já lançou, nós podemos falar. A série nem fidelidade aos quadrinhos tem. Porque os quadrinhos abordam vários pontos de uma maneira muito melhor do que a série fez, né? A personagem tem muito mais bagagem lá nos quadrinhos. E aqui a série, por exemplo, excluiu toda a relação dela com o Stark. Eu sei também, tem toda essa questão do Downey Jr., muito caro, a série não tinha orçamento. Mas a série escanteia o legado do Tony Stark e ela ainda faz aquele comentário ridículo de que ele só era o Tony Stark por ele ser bilionário, entendeu? Então é inaceitável isso. Não tem como você passar um pano pra esse tipo de coisa, esse tipo de fala. É militância pura. Não é ódio. De argumentos, algo mais antigo e profundo. A recusa em aceitar que uma mulher negra, jovem e genial, ocupe o lugar de protagonista. Nada a ver, cara, nada a ver. Por que não cria uma personagem do zero, então? Por que tem que substituir o Homem de Ferro? Vocês entendem? Por exemplo, o Brasil é um país que ama o Super Choque. Não é mulher, né? Mas é um homem negro. Entendeu? Gente, que discussão mais louca. A gente tá falando do sexo e da cor das pessoas e da sexualidade acima dos valores que elas têm. Isso é uma coisa louca, é doentio. Me desculpe, mas essa discussão é doentia. Do público que Hugh Williams não deveria estar lá. E se está, é porque está tomando o lugar de alguém. Mas tá, a Marvel queria isso. Quando a Marvel mata o Homem de Ferro e faz a Riri substituir, ela quer que tome o lugar. Porque ela precisa promover uma mulher negra no lugar de um homem branco. Tipo, é uma personagem nova, mas que vai assumir o manto e o lugar do Homem de Ferro. Por quê? Se isso não é militância, não sei o que é, né, amigão? Fala sério. Lembra que eu falei que eu podia ficar um pouquinho bravo e exaltado, mas eu tô atacando a ideia, tá bom? Não estou xingando diretamente o Ale Garcia, tá bom, Ale Garcia? Se você estiver assistindo, um abraço aí, mas a gente acaba se exaltando mesmo, tá bom? Mas fica tranquilo se a gente debatesse, eu só fico bravo, assim, em relação à ideia, tá bom? Fica tranquilo, fica suave, eu sou da paz. É o incômodo que beira a indignação, como se a armadura do Homem de Ferro tivesse sido violada por mãos erradas. E a pergunta que fica é... Não é violada, mas é desrespeitada, entendeu? É desrespeitada. O Homem de Ferro, principalmente o do UCM, tem um carinho muito especial dos fãs, porque começou em 2008, e ele teve toda essa jornada de amadurecimento, né? E ele teve a conclusão ali se sacrificando para salvar o universo. É uma coisa bem messiânica, inclusive, diga-se de passagem, baseada, né, no Senhor Jesus Cristo. Não tem como você dissociar. Tem essa carga meio que religiosa ali no negócio. Aí a série vai lá e desrespeita, fala, Tony Stark, será que Tony Stark ele era bilionário? Pô, isso é um desconhecimento total dos roteiristas, inclusive, que nem conhecem o próprio universo no qual eles estão inseridos para escrever uma nova história, né? Porque a resposta não é simples, mas passa por algumas chaves que a gente precisa virar. Primeiro, a cultura nerd, historicamente, sempre se alimentou de uma lógica de pertencimento. Um pertencimento que, por décadas, foi moldado por protagonistas brancos, masculinos e quase sempre alinhados a um certo ideal de masculinidade heróica. Beleza, isso aqui eu concordo, mas o que tem de errado nisso? É verdade até a segunda página, porque nenhum menino era fortão igual o Superman, por exemplo, ali, mas a gente brincava e imaginava que a gente estava salvando as pessoas. O que tem de errado em ser branco?
Entendeu? O que tem de errado em ser homem? Qual o problema dos meninos se espelharem no Superman? E o que eu falei, não tem essa questão de representatividade. Inclusive, sabe o que é o mais louco? Eu acho que eu já até falei isso aqui no canal outras vezes. Eu sempre tive amigos negros. E eu nem parava pra pensar que eles eram negros. Porque eu não olhava pra isso quando eu era criança. E aí depois, quando a militância ficou estourada desse jeito, a gente tem até medo de alguma coisa que você vai falar que a pessoa pode entender como uma discriminação e preconceito e racis. Entendeu? Isso é loucura. E também não faz sentido quando ele fala esse negócio da cultura nerd, de ficar em cima desse ideal dos heróis brancos, não sei o quê, e principalmente na questão de gênero, porque ele tá falando ali também de mulher, porque, por exemplo, os nerds sempre gostaram de X-Men, né? X-Men sempre foi um dos grupos mais icônicos de fãs dos quadrinhos. E lá a gente tem mulher pra caramba. Inclusive, né, uma das principais é uma mulher negra, que é a Tempestade. Então, onde que fica essa lógica? Não fecha, né? É bem contraditório. Chega até a ser mentiroso. O Tony Stark é provavelmente o arquétipo mais marcante dessa construção. Ele é o homem rico, branco, genial, capaz de criar armaduras que desafiam até a própria morte. Um personagem que, de certa maneira, personifica a ideia de que inteligência, coragem e poder têm cor e gênero. Não tem. Não tem. Entendeu? A gente gosta do personagem por causa da construção dele. Simples assim, como eu acabei de mencionar. A Tempestade é negra e a Tempestade é mulher e todo mundo gosta dela. E todo mundo vê a hora dela ser bem representada no cinema. Então não tem nada a ver com cor e gênero. Essa discussão vem de vocês da esquerda, porque a aparência física, a sexualidade é a bandeira de vocês. É mais importante do que os valores da pessoa. E é tão louco isso, porque a gente também entra no ponto da questão da classe social. Se você pega o Homem-Aranha, por exemplo, beleza, ele é um homem branco, só que ele é pobre. E aí? Falando da questão ali do Tony ser bilionário e tudo mais, ele é um bilionário genial. Nada a ver, é o que eu falo, depende do personagem. De novo, o Super Choque. Super Choque é um cara dos subúrbios e é um menino negro. E todo mundo gosta, entendeu? Todo mundo gosta. Ninguém, quando era criança, ficava falando: vamos brincar de Super Choque agora, mas eu sou branco, eu não posso ser. Tem que ser meu amigo negro. Ninguém tava nem aí, a gente só queria se divertir. Mas enfim, né? Só que aí chega a Riri Williams, uma jovem negra com apenas 15 anos nos quadrinhos, que ousa construir sua própria armadura a partir de sucata do MIT. E não satisfeita, ainda se apresenta como uma das mentes mais brilhantes da sua geração. Tá? Só que a dos quadrinhos ainda consegue ser melhor que a da série, né? A da série tá muito mais cagada. Fico com pena aí da Dominique Thorne, que eu acho que se ela tivesse um texto melhor, ela faria um trabalho melhor. Mas é aquilo, tem que substituir. Por que é a Coração de Ferro? Por que é construída em cima do legado do Homem de Ferro? Por que é construída em cima do legado de um homem branco, bilionário e privilegiado? Entendeu? Por que ela não é uma heroína com poderes originais? Por que não é uma história 100% original? Percebe? Eles precisam do ícone, entendeu? Do ícone que já está estabelecido para se promover. Esse que é o problema. É natural que as pessoas não gostem. Parte da base nerd, isso não é apenas incômodo, é inadmissível. Porque para alguns, o heroísmo só é legítimo se vier acompanhado por uma cartilha pré-aprovada de representatividade que exclui o que é diferente. Não, claro que não. De novo, o Pantera Negra, por exemplo. Quem fez militância em cima do Pantera Negra foi a galera da esquerda, foi a galera progressista. O filme em si meio que arranha só a questão racial, mas não é a pauta principal. A pauta principal, inclusive, é bem conservadora, né? De um monarca que tem medo de abrir o seu país para o mundo. E ele governa ali como um cara conservador, entendeu? Tipo, tá vendo como essa narrativa cai por terra? Mas se bem que na época lá, eu lembro que também deu polêmica, né, em 2018, que se você não gostar de Pantera Negra é porque você é racista, não é por causa da história. Olha como essas pessoas são obcecadas com a cor da pele. Ele fala isso, né, que os brancos não aceitam os negros, mas negros como ele estão incitando esse tipo de revolta, esse tipo de segregação. Eu vou falar por mim, mas eu sei que a maioria das pessoas é assim. A gente não se importa com essas coisas. O que importa no final das contas é o caráter, são os valores das pessoas e, no caso, das personagens. Ela não começou com a Riri. A gente viu isso acontecer com a Jane Foster quando virou Thor, com a Miss Marvel, com a She-Hulk. E cada uma das personagens enfrentou uma enxurrada de haters. Então, meu amigo, mas é porque as histórias são podres. Tipo assim, ó, eu tava torcendo pra Echo dar certo. Por quê? Eu gostei da atriz e eu gosto da Maya Lopes nos quadrinhos. Só que veio a Disney e defecou no roteiro da série. Deu poderes que ela nunca teve nos quadrinhos. Se você pegar quem gosta dos quadrinhos do Demolidor, da Echo, todo mundo gosta dessa bendita personagem. E a Disney destruiu a personagem. Ela é, inclusive, muito legal na interação com o Demolidor. Todo mundo gosta dessa personagem. Só que veio a Disney e destruiu a história. Você percebe que não é sobre ser mulher, é sobre a história? She-Hulk é outro exemplo. A She-Hulk tem umas lacradinhas feministas nos quadrinhos desde sempre, mas ela tem muito mais bagagem, muito mais a oferecer
e os fãs gostam pra caramba dela, ela tem muitas histórias legais, só que transformaram a história dela numa comédia de advogados feminista. Você entende? É o que tá sendo contado, não é porque é mulher. Quem tem essa loucura, essa obsessão pela sexualidade, ou gênero, né, como vocês falam, ou a cor da pele, são justamente vocês. Ou você já se esqueceu, por exemplo, que se você pegar ali os anos 80 e 90, os grandes astros do cinema, de Hollywood, por exemplo, eram várias mulheres como Julia Roberts, Sandra Bullock, Meryl Streep, ou ainda falando de negros, Will Smith, Denzel Washington, Morgan Freeman e tantos outros exemplos que eu poderia dar. Essa discussão não faz sentido, vocês são malucos, cara! E no caso do Thor, o filme fez o quê? Para promover a Jane, teve que transformar o Thor num babaca, num paspalho. Por que não manteve o Thor clássico? Né? Esse que é o problema. Então, para promover uma personagem nova, por mais que tenha ali o mesmo manto, os mesmos poderes, você precisa destruir o personagem clássico porque isso é militância. Por isso que o povo não aceita bem, porque não é orgânico. O público geral não está interessado nesse tipo de papinho. Isso é papo de militante. Porque nos quadrinhos, por mais que tenha, assim, bastante coisa de lacração na história da Jane, não tem comparação com o que foi feito no UCM. É bem mais desenvolvido lá, ao meu ver. Esse que é o problema. Cada uma das personagens enfrentou uma enxurrada de haters extremamente dispostos a questionar a legitimidade da sua presença. Mas a Riri, ela carrega algo a mais. Ela encarna a herdeira... Até onde eu sei é Riri, né? Até o Peter tava falando errado Riley, né? Mas enfim, importante, né? Prestar atenção, assistir em inglês, né? Riri Williams. Quase a Riri, ela carrega algo a mais. Ela encarna a herdeira espiritual do Tony Stark. Uma posição que pra muitos é quase sagrada. E isso ajuda a entender o alto volume de dislikes e de comentários tóxicos que o trailer recebeu. Então, mas aí é o que a gente já falou aqui outras vezes e eu critico também o meu lado. Tem muito nerdola que é maluco, que é sem noção, que vê lacração onde não tem. Eu também critico isso. Só que a gente não pode negar que a lacração e a militância existem. Elas são reais. Cansei de dar exemplos aqui. Existe a percepção de que Riri Williams, uma mulher negra, seria apenas uma substituta pro adorado Homem de Ferro, em vez de uma personagem própria, como costuma acontecer em... Mas, se eles queriam então que ela fosse substituta, eles tinham que minimamente valorizar o Tony Stark e minimamente fazer uma história boa. E transformaram ela numa bandida, entendeu? Agora, eu acho que ele deve estar muito arrependido de ter falado isso depois que ele assistiu a série. Eu vou até conferir se ele já não fez uma review da série, porque é impossível ele defender o que fizeram com a personagem. Nos quadrinhos, ela tem mais coisas interessantes. Ataques de review bombing hoje em dia, boa parte dessa reação negativa pode ser atribuída ao racismo e ao ódio direcionado à protagonista. Aí, tá vendo? É sempre isso, entendeu? Eles perdem os argumentos, aí vai chamar você de racis e que você é uma pessoa cheia de ódio e não sei o quê. Mas vai alguém falar no Twitter, né, numa bolinha progressista, que você é conservador. Vai falar, pra você ver como esse povo do amor te trata, como eles não te xingam dos piores nomes, entendeu? Isso é hipocrisia, mas esquerda e hipocrisia andam juntos, né? E é desenvolvida ao longo da série. Isso é uma tendência preocupante que vem assombrando a Disney em vários e vários projetos, mas que também acaba abafando críticas que são legítimas à série. O fato de Ironheart ter ficado tanto tempo Ironheart engavetado e só recebeu um trailer pouco mais de um mês antes da estreia, isso passa a impressão de falta de confiança da Disney nas... É claro, porque eles já tinham lançado vários produtos péssimos, e esse era o último da leva. É claro que eles não tinham confiança, porque se fosse um produto bom igual Pantera Negra, e sabiam que todo mundo ia gostar, por exemplo, outro personagem dos quadrinhos, né, que os fãs brancos, inclusive, também sempre gostaram, aí eles, né, foram pra cima, né? Agora, no caso da Coração de Ferro, foi completamente diferente. Série. E também de uma relutância geral em investir pesado em projetos protagonizados por pessoas negras, a não ser que seja algo de grande nome como Pantera Negra. Os planos pra série foram anunciados... Não, porque eles fizeram também o Capitão América com o Sam Wilson. Isso daí é uma polêmica que a gente já discutiu muito, né, da passagem de manto, do Sam e tudo mais, mas o que ferra de novo é a história, porque a história de Capitão América poderia ter sido muito melhor, e a Marvel cometeu muitos erros, a gente já falou bastante disso aqui no canal. Em 2020, mas a Marvel fez muito pouco a Riri desde a sua primeira aparição há quase 3 anos, exceto por um episódio de What If. Simplesmente não houve tempo suficiente de construção para personagem e o intervalo desde a sua primeira aparição, ele foi longo demais. Não, beleza, só que a série tinha que fazer essa construção, meu brother, entendeu? E a série, mano, eles tinham o orçamento, eles tinham um time de roteiristas, eles tinham tudo na mão, inclusive o Ryan Coogler, que é produtor de Pantera Negra. E aí eles vão lá e fazem essa série porca. É indefensável. Só que é importante lembrar, a Riri não foi criada pra substituir Tony Stark. Foi sim. Ela foi criada pra expandir o universo que ele ajudou a construir. Não, foi feita pra substituir sim. A Marvel tava nessa onda de substituir. Às vezes a substituição é boa, é legal. A passagem de manto é uma coisa que sempre gerou treta, né, no universo nerd, na bolha nerd, não é de agora. Só que você fazer essa passagem de manto sempre em cima da militância, né, da lacração, da pauta woke...
aí, galera, não tem como, o pessoal vai rejeitar, porque se sente desrespeitado. E também porque os diálogos, as conversas, as insinuações são sempre batendo no tipo de público que consome o produto. Então é meio que lógico, né, que as pessoas não vão gostar. Por exemplo, eu tenho certeza que você não iria gostar se depois que o Pantera Negra morresse, um homem branco, loiro dos olhos azuis, assumisse esse lugar, né, como o rei de Wakanda. Tem uma história recente da Marvel que tá abordando isso, mas o cara é vilão. Mas já pensou se ele assumisse como herói? Vocês iam ficar loucos. Da mesma maneira, por exemplo, que você tem o próprio Super Choque, que eu já mencionei várias vezes aqui. Não, agora o próximo Super Choque, vamos imaginar que teve um crossover multiversal, como tem, né, Crise nas Infinitas Terras e tudo mais. Vamos imaginar aqui, ó, teve um crossover lá, o multiverso foi reconfigurado, e aí o que tem no final? Um novo Super Choque e ele é branco, dos olhos azuis. Iria fazer sentido? Não. E inclusive os fãs brancos que gostam do Super Choque negro iam falar que não tinha nada a ver. Eu, por exemplo, falaria. E vocês também falariam que é um absurdo. Nos quadrinhos, a Riri surge em Invincible Iron Man, volume 3, de 2016, escrita por Brian Michael Bendis e desenhada por Mike Deodato. Uma curiosidade é que quando Bendis criou a Riri, ele se inspirou em suas duas filhas adotivas, assim como ele fez com Miles Morales. Ele queria criar heroínas que elas pudessem admirar, algo que ele mesmo reconheceu como extremamente raro nos quadrinhos da Marvel. Então, beleza, mas é aquilo. Eu acho que o Miles é um personagem legal, tem gente que não gosta dele. Eu gosto, tá? Eu acho que ele tem uma bagagem bem legal. Tem pitadas de lacração, mas é um personagem bom, é um personagem carismático. Eu gosto sim. Tem toda uma polêmica ali envolvendo os números, das vendas e tal, mas eu acho, pelo que eu conheço, o Miles é um personagem bem aceito sim. Algo que ele mesmo reconheceu como extremamente raro nos quadrinhos da Marvel ou da DC. Uma adolescente negra de Chicago, que aos 5 anos já era considerada um prodígio. Aos 11, recebeu uma bolsa integral pelo MIT. E aos 15, usou peças de sucata para construir sua própria armadura. E não por acaso, a morte do padrasto e da melhor amiga Natalie num tiroteio é o ponto de ruptura que leva ela a decidir que a deixa eu terminar aqui. Genialidade não basta se não vier acompanhada de ação. Então, beleza. Eu acho esse background da Riri muito legal. E é um dos acertos da série, né? Ter esse trauma, embora eles não saibam trabalhar muito bem. Mas tá lá, tem a Natalie, que é uma personagem muito legal, a Yá da Natalie. O problema é que a personagem se torna extremamente arrogante porque ela tá encarnando os princípios, por exemplo, do feminismo, que chama todo macho de escroto. Por mais que lá nos quadrinhos ela ainda tenha a figura do Tony Stark, né, como o seu mentor, ela é uma personagem arrogante. Ela tem essa pompa feminista. E a questão racial também é sempre batida. Se você pega, por exemplo, os quadrinhos mais antigos, você tem lá o Sam Wilson, que é um personagem negro. E ele trabalhava ao lado do Capitão América sem ficar dando essas militadas, entendeu? Porque no final das contas eu vou falar isso 100 mil vezes. O que importa é a história e os valores que nos unem, independente de sexualidade, de cor, entendeu? Mas é difícil, né, pra esse pessoal entender, é difícil. Essa trajetória de dor, de superação, então, secou em cada peça da armadura que a Riri constrói. Diferente do Tony Stark, que começou a sua jornada como uma forma de reparar danos que ele mesmo causou, a Riri começa movida pela ausência. Então, ele começa assim, realmente, é um outro background, mas histórias igualmente válidas, ao meu ver, né? Só que, no decorrer dos anos, a gente tem outras tramas que ajudam a construir o legado do Tony Stark. E a Riri tem umas histórias e uns diálogos, e umas declarações, e umas lacradas que só tornam ela irritante. E o mesmo acontece na série. A série consegue ser pior ainda, como eu já falei. Pela perda e pela necessidade de proteger quem ela ama. E é aqui que mora a diferença fundamental entre os dois personagens. Algo que o trailer de Iron Heart fez questão de sublinhar. Ela criou uma IA para a armadura dela, no estilo do Jarvis ou da Friday, inspirada e batizada em homenagem à amiga morta Natalie. Nos quadrinhos, a Riri, ela é fã do Homem de Ferro. Ela conhece cada armadura que o Tony Stark já fez. Ela sabe tudo de cor, incluindo a Silver Centurion, que era um presente pro Holden, mas acabou sendo usada para derrotar o Obadiah Stane. E a série nem isso faz, né? Por isso que eu falo que a série cagou em várias coisas que eram legais lá dos quadrinhos. O padrasto dela não foi a primeira pessoa que a mãe dela perdeu pra violência armada. Ela também perdeu o pai biológico da Riri. E só um ponto que eu vou falar aqui dessa passagem de manto, pessoal, é que muitos fãs, por exemplo, não gostam nem quando o Dick Grayson, que é o primeiro Robin e é o Asa Noturna, ou seja, tem aí o potencial de ser o favorito dos fãs, a galera não gosta que ele seja o substituto do Batman, porque a galera gosta do Bruce Wayne. E por que eu tô falando isso? Porque é um homem branco, entendeu? Seria a mesma coisa se a gente usasse esse critério de cor e sexo. Não vou nem falar gênero, cor e sexo masculino, entendeu? Se a gente usasse esse mesmo critério lá, estaria valendo de Grayson, mas muitas pessoas não gostam, é da passagem de manto. Não importa para quem quer que seja, as pessoas gostam dos personagens em seus mantos. Isso é a coisa mais natural do mundo, por que transformar em militância política? É o que eu falo.
Isso chega a ser doentio. Apesar de ter perdido quase todo mundo que ama dessa forma, a Honey, mãe da Riri, ainda apoia a filha a ser heroína. Ela não gosta muito, mas só pede pra filha fazer o certo, se cuidar e manter as notas boas. A Honey também é a mãe solo que precisa fazer o papel de mãe e pai na história. Se você é uma pessoa negra, provavelmente já conheceu alguém criado por uma mulher como a Honey. E ela é super legal, tranquila. Se você é uma pessoa negra, tá vendo? Você acha que só negro sofre, ainda mais um país como o Brasil, Ale? Ô, Ale, olá, né, meu? Você acha mesmo que só negro sofre no Brasil, cara? Vocês falam tanto que lutam contra o imperialismo yankee, né? A cultura imperialista americana, só que vocês estão importando pautas de lá. O racismo que existe... Vou falar racismo mesmo, cansei de ficar passando pano e falando racismo. O racismo que existiu lá nos Estados Unidos e que ainda existe, não tem a mesma proporção do que aconteceu aqui no Brasil. Muito menos do que acontece, porque o Brasil é um país muito miscigenado. A maioria da população é parda, ou seja, não existe maioria branca que porcaria nenhuma. Né? Vocês falam tão mal, mas estão importando uma pauta dos caras. Eu conheço diversas pessoas que tiveram vidas difíceis e são brancas. E conheço também pessoas negras que tiveram uma vida mais fácil que a minha. Graças a Deus eu sempre tive pai e mãe presentes. Mas a minha vida não foi uma vida fácil só porque eu era branco, muito menos para meus pais que estavam ali à frente, né, da família, cuidando. Sempre passamos por muitas dificuldades. E hoje em dia, você acha que o fato de eu ser branco ajuda em alguma coisa? Você acha que se eu não trabalhar, não correr atrás? Isso funciona para todo mundo, independente da cor. Já falei aqui outras vezes, eu tive amigos negros que tinham 2 carros, que moravam num casarão. Minha família só foi ter carro depois que eu fiz 18 anos e tirei minha carta. Você entende? Essa generalização é absurda, cara. Isso só separa as pessoas. Pelo amor de Deus, tem que desenhar. Até no filme de terror e ficção científica com a filha, ou seja, é uma pessoa incrível. Pouca gente sabe. A mãe dela tá muito bem retratada na série. É uma das personagens legais, né? O núcleo de apoio no geral tá bem legal. A Riri é fã do grupo de rap A Tribe Called Quest. E detalhe, o Jay-Z não está no top 5 de MCs dela. Mesmo o Riri e o Miles Morales tendo sido criados pelo Brian Michael Bendis, sendo colegas nos campeões e representando alguns dos poucos heróis negros com suas próprias HQs, a Riri e o Miles Morales, eles não se dão muito bem. Mas eles têm uma rivalidade forte, que às vezes parece até amizade. Recentemente, na fase escrita pela Evie Erin... Então, isso é natural. Percebe como é natural? Porque se for olhar e julgar pelas lentes do progressismo, os 2 negros não poderiam ter esse embate. Eles tinham sempre que se ajudar e vestir a camisa, né? Vestir a bandeira negra, né? O Black Lives Matter. Inclusive a Riri tem um pôster do Black Lives Matter no quarto dela. Mas não. Por quê? Isso é natural, isso aqui é um acerto, porque é assim que o mundo real funciona. Eles quase evoluíram para uma relação de irmãos, sempre se provocando um pouco. E no MCU, a Riri fez sua primeira aparição em Pantera Negra, Wakanda pra Sempre 2022. Que eu acho uma aparição muito jogada, tá? Precisavam enfiar ela ali na história. E eu preferia que ela não tivesse aparecido naquela história e que a série fosse a introdução dela, uma construção do aprendizado dela e da experiência dela como uma heroína, porque no final da série ela não é heroína, né? Ela é só uma ladra egoísta e que tem medo de perder a família ali, mas ela não é uma heroína. Ela luta ali contra o capuz, mas no final, desculpa aí, spoiler, né? Se você não assistiu, ela vai lá e faz um pacto com o demônio que o capuz estava servindo. Em que mundo isto é uma heroína? Me diga. A trama ela é a mente brilhante por trás do detector de Vibranium que chama a atenção de Wakanda e de Talocan. Esse encontro não é trivial. Ele conecta a Riri ao universo de T'Challa, Shuri e Okoye, ampliando as possibilidades de diálogo entre ciência, tradição e poder. E estabelece uma ponte simbólica entre o legado de Tony Stark e o universo de Wakanda. Mas é muito cedo, né? Essa introdução dela aconteceu de uma maneira muito rápida e Wakanda Forever já tinha muita coisa pra tratar, né? Inclusive a substituição do T'Challa, né? Porque decidiram matar o T'Challa também, o que, na minha opinião, foi um erro. Mas enfim, ainda colocaram ela lá, eu acho que é jogado, tá? De 2 mundos que a Marvel tem explorado com cada vez mais coragem. A série Ironheart se passa logo depois dos eventos de Wakanda Forever, em 2025 no MCU, e isso é importante. A série chega no momento em que o universo Marvel ele enfrenta uma transição de fases depois da Saga do Infinito. Os outros conhecidos, o Steve Rogers, Tony Stark, a Natasha Romanoff, já não estão mais lá pra segurar a barra. Então é hora de novas vozes, e Riri é uma dessas vozes. Ela não é apenas a herdeira da armadura, ela é a herdeira de uma nova forma de contar histórias. E o trailer nos apresenta uma Chicago realista, com grafites, postes de luz, prédios e becos que lembram ao público que a Riri é, antes de tudo, uma garota da periferia. E essa tá vendo? Antes de tudo, é uma garota da periferia. A militância tá acima da história. Que coisa cansativa, velho. A estética não é gratuita. Ela reforça a importância de contar histórias que não sejam apenas sobre super-heróis salvando o mundo de aliens, mas sobre jovens também, enfrentando realidades duras, como a violência, como a falta de representatividade. Nossa! Olha só, hein? Homem-Aranha desde os anos 60 já fazia isso e todo mundo gostava. Olha só, hein? De oportunidades restritas. Com mais uma lembrança de... oportunidades restritas, né? A menina é um gênio e ao invés dela vender e patentear
os recursos que ela tem, em vez dela ir atrás da Pepper Potts, ela decide se juntar a uma gangue. Essa era a única opção que ela tinha. Ela estava dentro do MIT. Vai se lascar. Ela tinha o contato da Shuri. A série até aborda isso de uma maneira porca. Não faz sentido, não dá pra defender. Escolheram colocar ela como uma bandida, mas o roteiro não justifica essas ações dela. Outra de Chicago, ela tá usando no trailer um moletom Jordan feito em colaboração com a artista local Nina Chanel Abney. A Nina Chanel Abney é uma artista de Chicago que trabalhou com a Jordan numa coleção inteira de roupas celebrando o basquete. Esse moletom homenageia o Jordan depois de ganhar as finais da NBA de 96 com Chicago. Ah, legal, bacana. Ele mostra a Riri montando sua nova armadura, reforçando... Mano, ele só tá falando do trailer, né? Ele só tá falando do trailer. Eu quero muito... Eu acho que vou ter que trazer um outro react da opinião dele sobre a série, porque não é possível que ele vai passar um pano. A marca registrada da personagem, o poder de reconstruir, reinventar, desafiar. É nessa reconstrução que o legado do Tony Stark reaparece, não como uma sombra, mas como uma base. Jim Rash, que já havia interpretado o reitor do MIT em Capitão América e Guerra Civil, retorna em Ironheart pra dar continuidade a essa conexão legal, né? com o passado. E além de... Só que, né, é o que eu falei, fica uma coisa rasa. Muito diferente dos quadrinhos. Nisso, os quadrinhos acertam. De tudo, o trailer revela a presença de Natalie, a melhor amiga de Riri, Natalie. que morreu num tiroteio. Poxa vida, melhor esse inglês aí. Vira aquela IA que acompanha a Riri. Esse detalhe pode passar despercebido, mas é central pra entender quem é Riri Williams. Porque diferente de Tony Stark, que criou o Jarvis como um assistente, a Riri cria a Natalie como uma lembrança, como um antídoto contra a solidão. Um lembrete de que a armadura pode proteger o corpo. Sim, e esse é um acerto da história. Funciona muito bem também na série. É uma das poucas coisas boas que tem na série. É a Natalie, a atriz muito boa, inclusive. Mas a memória protege a alma. E a série tem produção executiva do Ryan Coogler, responsável por Pantera serviu Negra, pra nada. e também tem o roteiro principal da Shinaka Rod, que traz ao projeto um olhar sensível e extremamente atento às questões de identidade. Meu Deus, cara, nossa, eu quero muito assistir esse review, muito, porque a série é podre. Eles destruíram o potencial de uma personagem que, por mais, né, que tenha vindo ali com a intenção de lacrar, de substituir o Tony Stark por uma mulher negra, poderia ter feito uma série bem melhor. Tem vários momentos legais ali, só que eles não exploram nada. Teria uma coisa que não faz sentido. E aquele final desgraçado, meu, é imperdoável. Não tem como justificar essa produção. O Ryan Coogler só é produtor porque a personagem já tinha aparecido lá em Wakanda Forever e agora ia continuar a história dela, né? Meio que um spin-off. Então ele foi lá assinar. Porque a Marvel também pediu, né? Deve ter cobrado ali um favor, ó, dá uma moral aí, porque o pessoal gosta de Pantera Negra. Porque não tem nem comparação, né? Se pegar o primeiro Pantera Negra e a história de Coração de Ferro. De luto de amadurecimento. A Sam Bailey e a Angela Burns, que dirigem episódios da série, têm históricos de trabalhos que privilegiam a humanidade dos personagens. Ah, é, Bom, eu não sei o histórico delas. Na série elas não fazem nada disso, não. Você não simpatiza com essa personagem nem ferrando. Você fica com raiva dela às vezes, né? Porque a premissa toda é ela sendo estúpida. A mente mais incrível do UCM, como eles gostam de pintar, tomando decisões burras. Não faz sentido. O que sinaliza que a série vai muito além de pirotecnia visual. E falando em pirotecnia, o vilão da temporada é o The Hood, interpretado por Anthony Ramos. Nos quadrinhos, o Parker Robbins é um ladrão que adquire poderes místicos ao roubar o manto de um demônio. Podre também a adaptação do Capuz, mal aproveitado. A escolha de The Hood não é aleatória. Ela coloca a Riri, uma personagem que representa a genialidade tecnológica, em rota de colisão com a magia. O mesmo tipo de tensão que nós vimos em Homem de Ferro 3 e, mais recentemente, em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. A proposta é boa, mas precisa ser bem trabalhada. E não é. Uma forma de lembrar o público que a Marvel sempre foi esse espaço de diálogo ou confronto entre ciência e misticismo. Um outro detalhe que pode passar batido pra muitos é a presença de Alden Ehrenreich, que rumores apontam como Zack Stane, filho de Obadiah Stane, o vilão do primeiro filme de Homem de Ferro. E se isso se confirmar, vai se fechar um ciclo. A Riri enfrentando as sobras do legado de Tony Stark e, ao mesmo tempo, mostrando que o MCU é, sim, um universo em expansão. Olha lá, enfrentando as sobras do legado do Stark. Você tá enfrentando, não é porque usa como base, né? Contraditório isso aí, mas enfim. Também de conexões profundas. A cultura nerd mostra suas contradições quando é desafiada a abrir espaço para novos protagonistas. Sim, só que sem militância. O problema é a militância. Cansei de falar isso. O caso da Riri Williams, ele evidencia muito como a representatividade ainda é um campo de batalha, onde cada dislike no trailer é muitas vezes um voto contra a ideia de... É porque vocês são chatos, entendeu? Vocês colocam a aparência, a cor da pele, a sexualidade, todo esse pacote acima da história. Porque se aparecer um personagem negro, vocês precisam falar que ele é negro e que o negro tá tomando lugar. Gente, para com isso. E eu tô falando isso, pessoal, ciente de que muitos e muitos negros não gostam desse papo. Assim como muitos homossexuais não apoiam o movimento LGBT, tá bom? A gente tem que dissociar o indivíduo do movimento, tirar o sujeito do coletivo, porque é isso que acontece. Tem muito negro que não gosta de Black Lives Matter, tem muito negro que é conservador, e tem muito gay, bi, enfim,
pessoas LGBT que não se sentem representadas pelo movimento em si, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Que uma jovem negra pode ser genial e pode ser heroína ao mesmo tempo. Mas é justamente por isso que Ironheart é tão importante. Não como substituição, mas como evolução. Porque o MCU precisa de novas vozes. E a cultura nerd precisa aprender que... precisa de novas vozes, só que aí eles colocam novas vozes militantes. E por isso que a gente não gosta, tá bom? Tá explicado, mais uma vez. Heroísmo não tem cor, não tem idade, não tem gênero. Riri Williams tá aí pra lembrar disso. Não tem cor, mas vocês gostam de bater no homem branco. Não é interessante isso? Meu, o discurso de vocês não faz sentido. Foi mal, Ale. Mesmo que tem que enfrentar haters, dislikes e o peso de uma armadura que, no fundo, sempre pertenceu a quem tivesse coragem de construí-la. E no final das contas, coragem e também o talento, né? A história da Riri, ela é um convite. Ela é um convite para repensar o que significa ser herói. Um convite para reconhecer que, às vezes, a maior vitória é resistir e existir. Só se for o herói que vocês querem, né? Que entre na cartilha de vocês. Se não, entra na cartilha de inimigo. O branco, o milionário, e o hétero e blá blá blá. Num mundo que insiste em dizer que você não pode. E depois de Ironheart. Quem que fala que você não pode, meu? Meu Deus, que mundo que esses caras vivem. Eu não entendo. O que mais vem aí pra Riri Williams? Ironheart é apenas mais um projeto num ano movimentado pra Marvel Studios. A história de Riri Williams, ela chega ao Disney Plus um mês antes da estreia do Quarteto Fantástico, Primeiros Passos, que vai ter o Pedro Pascal, a Vanessa Kirby, você só tem branco também? O Ebon Moss-Baccarat nos cinemas. E olhando pro futuro, porém, essa é apenas a primeira etapa pra jovem gênia vivida pela Thor. Ai, gente, olha que péssima notícia que eu tenho pra ele, né? Eu quero muito ver a review dele, porque... a Marvel não vai seguir com essa história, né? Cagaram de todos os jeitos possíveis e imagináveis essa personagem e no arco dela. Ela não esteja escalada para Avengers Doomsday, tem rumores fortes indicando sua presença no não vai estar nem ferrando. Russo, Avengers Secret Wars. Não vai, eu acho, né? A personagem na animação Marvel Zombies, que é o aguardado spin-off do Ela vai aparecer lá sendo possuída pelo Mephisto. Não tem nem espaço para ela, não tem como. Que transforma os super-heróis da Marvel em mortos-vivos. E Ironheart estreia no Disney Plus Ironheart! Em junho, já com 3 episódios de uma e agora já estreou, né? Já sabemos que definitivamente é uma porcaria. Mas enfim, pessoal, tô conferindo o canal do Mano Ale Garcia aqui e ele ainda não fez, né, a review da série. Mas esse vídeo aqui, indo bem, né, vocês gostando desse debate, eu posso trazer uma análise, um react da review dele e a gente conversar, tá bom? E digo mais uma vez, Ale, se você quiser trocar uma ideia comigo, fazer um vídeo aí junto, a gente debater esses assuntos, como você falou, de ser aberto ao diálogo, fica aqui o convite, tá bom? Tem os meus contatos aqui na descrição e a gente pode bater esse papo e fazer um vídeo junto, tá bom? Comenta aí a sua opinião, concorda comigo? O que você acha das coisas que o Ale falou? Concorda com ele? Vamos ver, vamos tentar manter essa conversa aí, esse diálogo. Eu acho que os meus argumentos fazem muito sentido, ainda mais depois do lançamento da série, né? Ele tava ali hypado e apostando numa coisa, aliás, em várias coisas que não se concretizaram. Mas é isso aí, eu sou o Saulo Ferreira, vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima Conversa de Nerd.